Olá, meu nome é Alcido Vander, eu sou engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em economia agrícola, com formação na Alemanha, nas universidades de Kassel e Göttingen. Eu sou docente dos programas de mestrado em desenvolvimento regional e em administração do Centro Universitário Alves Faria. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre uma área que nós trabalhamos nos dois mestrados de forma conjunta, porém com visões diferentes, ao longo do curso, que é o tema da microeconomia da competitividade. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre isso, para que vocês possam entender o que está por trás da tal microeconomia da competitividade. Por que microeconomia? Microeconomia, para a gente entender as relações econômicas que acontecem entre os atores que estão localizados numa região. Nós queremos entender por que uma região ela é mais competitiva, ela prospera mais do que outras regiões, dentro do mesmo estado, do mesmo país ou entre países diferentes. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos parte, Unialfa faz parte de uma rede global de mais de 100 escolas de negócio, chamado a rede MOC de Microeconomics of Competitiveness, que é a microeconomia da competitividade, aplicada em diferentes países do mundo. Isso é uma grande rede de escolas de negócio do mundo inteiro, liderado pelo Instituto de Estratégia e Competitividade da Universidade de Harvard, da Harvard Business School, presidido pelo professor Michael Porter, que é professor emérito e continua muito ativo, é um dos maiores gurus da estratégia, das organizações e da competitividade mundo afora, que nós temos hoje, segue na ativa, ele coordena essa rede. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa rede. Com isso, nós temos acesso aos trabalhos que são desenvolvidos em mais de 50 países diferentes, onde nós temos as escolas de negócio que participam da rede. Então, nós desenvolvemos estudos aqui no Brasil, descrevemos casos de sucesso, onde as regiões se desenvolveram a partir de uma certa dinâmica, no conjunto de empresas que estão ali localizadas, o que nós costumamos chamar de clusters empresariais, mas no Brasil também muitas vezes são chamados de arranjos produtivos locais, os APLs, ou polos industriais, quando eles são induzidos pelo Estado por políticas públicas. E em diversos outros países, essas aglomerações de empresas, elas muitas vezes se dão por iniciativa das próprias empresas. Não foi o Estado que as convenceu a se instalarem em uma região. Elas próprias perceberam que ao se instalar em uma determinada região, elas teriam algumas vantagens. Vantagens, por exemplo, de poder compartilhar tecnologia, poder compartilhar serviços, poder compartilhar infraestrutura. Então elas decidiram ficarem próximas, se instalarem em uma mesma região, e com isso passaram a ter ganhos. Esses ganhos, do ponto de vista da empresa, aí o mestrado em administração, eles obviamente são uma vantagem competitiva para essas empresas. Mas essas regiões, elas também têm uma vantagem competitiva, aí o desenvolvimento regional, que olha a abrangência da região inteira, de atrair outras empresas especializadas em determinados tipos de serviços, de prover determinados tipos de insumos, de materiais que são necessários para produzir produtos ainda melhores, ainda mais sofisticados, que possam ser exportados e com isso aquela região se torna conhecida globalmente. Então nós procuramos entender como que isso acontece no Brasil e em outros países. Então nós temos acesso a casos que são descritos, casos de sucesso descritos do mundo inteiro, não somente dos países que são parte dessa rede, mas de outros países também, países vizinhos. Então nós temos acesso a uma base de estudos de caso sobre clusters, competitividade de clusters no mundo inteiro. Conseguimos então, a partir dessa colaboração com Harvard, ter acesso a publicações em inglês do mundo todo. Não somos obrigados a conhecer todos os idiomas de todos os países. Tudo já está preparadinho em inglês, prontinho para a gente. Nós conseguimos acessar tudo que está lá nessa base de dados. E, obviamente, que os alunos que cursam conosco essa disciplina da microeconomia da competitividade têm acesso a todos esses materiais.
Então, os materiais que foram produzidos em diversos países do mundo, tem materiais excepcionais, todos disponíveis gratuitamente para a gente, pelo fato de estarmos nessa rede, pelo fato de fazermos parte dessa rede liderado pela Universidade de Harvard. Então, para a gente é uma oportunidade ímpar de conhecer como que as regiões de diferentes países se desenvolveram, o que foi determinante, como é que elas se destacaram, como é que elas se tornaram competitivas, até para podermos implementar um pouco mais daquilo que já se fez em outras regiões, nas nossas regiões aqui de Goiás e outros estados do Brasil, ou países vizinhos. No âmbito dessa rede, por exemplo, nós temos uma rede, uma sub-rede da América Latina. Então, todas as escolas de negócio que fazem parte da rede global têm uma sub-rede da América Latina. Então, do México ao Chile. Nós temos, todos os países têm várias escolas de negócio participando, elaborando casos, compartilhando experiência, casos de sucesso. Tudo isso está disponível para a gente e nós conseguimos compartilhar, discutir em sala de aula. Então, alguns exemplos de casos que nós estudamos. Casos de sucesso em países em desenvolvimento, por exemplo. Nós temos um caso de eletrônicos, que foi um cluster que foi construído na Costa Rica e tornou a Costa Rica uma potência global em eletrônica. E microchips, desenvolvedora de microchips para Intel, por exemplo, e várias outras empresas. A Costa Rica, que é um país desse tamanho na América Central, é um exemplo que nós tratamos em sala de aula. Nós tratamos outros exemplos em países já mais, o pessoal chama de economias avançadas, que são países que já têm uma economia consolidada. Então, por exemplo, a parte de vinhos. Vinhos são produtos, são alimentos, de certa forma, oriundos do agronegócio. Diferentes países se destacam e outros países começam a surgir, inclusive o Brasil está começando a chamar a atenção a nível global nessa área. Nós procuramos entender como que algumas regiões do planeta se consolidaram como importantes polos produtores de vinhos de alto valor agregado, vinhos destacados, de reconhecido valor e importância a nível global. Outro exemplo que nós estudamos, como que uma região, por exemplo, a Holanda, que é um país muito pequeno na Europa, se tornou líder global no mercado e na comercialização de flores. Qual é a importância das flores? Holanda, um país pequenininho, constituiu uma cooperativa de produtores de flores, se especializaram em produzir flores e hoje as flores são produzidas no planeta inteiro, mas a Holanda continua sendo aquela cooperativa dos agricultores da Holanda, continua coordenando esse cluster que é global. Então é um cluster globalizado, ele se tornou um cluster global. E aí nós temos só para citar alguns exemplos dos clusters que nós utilizamos para entender alguns aspectos em sala de aula, nós temos uma série de trabalhos sobre regiões que nós elaboramos aqui no Brasil. Então nós temos alguns exemplos dentro do estado de Goiás. O que faz, por exemplo, a região sudoeste de Goiás ser uma potência do agronegócio? Quais são os aspectos que contribuíram para que o sudoeste de Goiás, Rio Verde, Jataí, Mineiros e os municípios próximos fossem essa potência que é hoje? E que basta nós olharmos os dados de comércio, de exportação, basta olharmos os indicadores de desenvolvimento e nós percebemos que essa região ela é diferente das demais dentro do estado de Goiás. Um outro exemplo, Goiás é um estado que tem trabalhado bastante a utilização de incentivos fiscais para construir arranjos produtivos, clusters de algumas regiões. Um exemplo muito bem conhecido é o do cluster de fármacos, né, da indústria farmacêutica, que está localizada em Anápolis, Goiânia, nessa região, nesse perímetro. Então, é uma indústria que se concentrou nessa região por algumas razões. Teve uma participação do Estado, via políticas públicas. O Distrito Agroindustrial de Anápolis é um exemplo de uma política pública, onde você, então, concentrou empresas
por indução do Estado, mas não é apenas o Estado induzindo. Elas estão localizadas ali, concentradas, e elas estão percebendo vantagens de estar ali próximas. Elas compartilham tecnologia, elas compartilham serviços, elas compartilham canais de comercialização, fornecedores de matéria-prima e uma série de outras questões. Formação de mão de obra, tudo isso que é muito importante para as empresas é possível e é facilitado pelo fato de elas estarem situadas dentro de uma aglomeração de empresas que nós chamamos de cluster, ou arranjo produtivo local, ou distrito agroindustrial, polo industrial e outras denominações que existem por aí. Na língua inglesa, tudo é resumido como cluster, tudo são clusters. E nós procuramos entender, por exemplo, por que Caldas Novas e Rio Quente, essa região, por que essa região ela é tão conhecida a nível global? Então, quais foram as razões que consolidaram essa região como um cluster de águas termais, um polo de lazer para águas termais? A gente tenta entender por que Goiânia, por exemplo, tem todo um conjunto de empresas ligados à economia criativa, à indústria da música. Por que Goiânia se destaca no cenário nacional ou até internacional em termos de atividades ligadas à indústria musical? Então, tudo isso são exemplos de trabalhos que nós desenvolvemos no âmbito dos 2 mestrados, no âmbito dessa disciplina da microeconomia da competitividade. Então, nós elaboramos casos, nós acessamos casos já elaborados pelas escolas de negócio parceiras ligadas a essa rede global, todas disponibilizadas via Harvard Business School, que os materiais todos passaram por um crivo de qualidade, então tem a chancela da Harvard Business School, todos os materiais são de primeiríssima qualidade, muito bem elaborados. Então nós temos acesso a esses materiais, nós podemos utilizá-los em sala de aula e fazemos isso junto com os alunos e os professores que estão participando conosco nessa disciplina, porque ela é uma disciplina que ela não é feita por um único professor, sempre são mais professores engajados nela. Então, se você se interessa um pouco mais por conhecer as razões que estão por trás do desenvolvimento das regiões, aqui em Goiás, em outros estados do Brasil, em outros países, qualquer país do mundo que seja, gostaria de ter a oportunidade de acessar materiais chancelados por Harvard de forma gratuita sobre como isso funciona, venha estudar desenvolvimento regional ou administração, de acordo com a sua área de interesse, conosco. Os 2 mestrados se encontram com processos seletivos abertos. Caso tenham algum tipo de dúvida em relação a como funcionam os mestrados, a gente está à disposição para tirar essas dúvidas e esperamos vê-los todos em breve no mestrado em desenvolvimento regional ou no mestrado em administração da Unialfa. Muito obrigado.